Controlar os parâmetros relacionados com o colchão garante estabilidade de processo. Estabilidade de processo significa repetibilidade, significa ganho em si, cara, uma série de conquistas se você controlar seu colchão. Você não sabe o que é o colchão? Fica comigo até o final desse vídeo aqui que eu vou te perguntar o que é, para que serve, quando usa, como estipula, como estima o valor, como calcula. Velho, muita coisa para saber na solução de problemas, na transformação do passo. É por isso que estou aqui, estou para te ajudar. Então, se você ainda não se inscreveu, aproveite e se inscreva. E tem muitos outros conteúdos relacionados. Hoje mesmo, eu vou falar de colchão, mas eu vou falar de recálculo. E tem um vídeo de recálculo? Clica nesse link aqui que você vai ter o melhor conteúdo sobre plástico na internet. Se liga aí. Vamos lá, o que interessa? O que é o colchão? Deixa eu escrever aqui a definição. Você ligou qual que é o lance? Volume de material restante que fica dentro do cilindro, né? Então, eu colchão isso aqui. Volume de material restante que fica dentro do cano de plastificação após o término do recálculo. Então, vamos ver qual que é o lance? Tem aqui o material desce, pá, gira, rosca, tira angular, manda o material para frente. Aqui, ó, plano de alimentação, compressão, dosagem e tal, até o fundido, passa pelo nó de bloqueio, para aqui na frente. E aí vem o injetor, pressão de injeção, injeta esse material na cavidade até quando? Até o limite do colchão. É muito saudável que você tenha o colchão, né? O material que ficou resultante aqui, ele é o colchão. Como é que calcula esse colchão? Para que ele serve? Velho, sem o colchão, a pressão de recalque não funciona. Né? Existem algumas máquinas em que o limite mecânico do processo acaba resultando num resíduo de material aqui na frente. Mas não quer dizer que isso seja o colchão, porque passou do limite de ação da pressão. Então, ele está apoiado em alguma coisa, não tem uma sobrepressão ou uma pressão residual sobre o material, exceto a própria resistência dele ao fluxo. Então, é muito importante que você faça, durante o seu cálculo dos valores da dosagem, a estimativa de quanto deve ser no colchão. Há várias controvérsias e há várias concordâncias quando o assunto é colchão. Mas vamos entender direitinho como que é isso aí? Vou apagar aqui. Vou escrever para que serve, a gente não perder o fio da meada. Eu tenho uma colinha aqui, ó. Para que serve? Eu escrevi aqui, ó. Para que a pressão de recalque termine o preenchimento das cavidades, ao mesmo tempo que garante a compensação do dimensional referente à contração. Vamos entender isso daí, vamos ver o processo de injeção? Liga aí, ó. Então, vem o pistão hidráulico, né? O óleo vem, entra, empurra o pistão para frente e, consequentemente, empurra a rosca para frente, que não funciona como pistão. O material que está aqui na área de dosagem vai sendo empurrado para dentro das cavidades, causando preenchimento. O que é recomendado é que você faça o preenchimento em torno de 95% dos valores da cavidade com a pressão de injeção. Com a velocidade de injeção, com os parâmetros de injeção. 95%. Nesse momento deve acontecer a transição para o recalque, a mutação para o recalque. Já falei isso, vou falar de novo. Clica lá no videozinho que você vai entender direitinho o que é recalque. Mas vamos nessa. E aí o recalque faz o quê? Termina o preenchimento e, ao mesmo tempo que o material está dentro da cavidade, né, e começa a esfriar, que as moléculas começam a passar do estado amorfo ao estado cristalino, né, espaços cristalinos, vai ocorrer a contração. Nesse momento, o material ainda está fundido dentro da cavidade, a pressão de recalque termina o preenchimento, 95%, 100%, e aproveita e compensa a contração que está acontecendo lá. Se ligou aí como é importante? Agora, se você não tem o material excedente, o material é colchão. Se você não tem o colchão, nada disso funciona, porque o recalque não vai ter o que empurrar para dentro. Então, é fundamental que você monitore as medidas do colchão, desde o nascimento lá das primeiras regulagens, na hora de ajustar o valor de dosagem. Como é que faz o cálculo da dosagem? Vamos ver rapidinho, fazer só um apanhado. E a outra pergunta agora que eu vou responder para vocês é a seguinte: como que estima, como é que calcula o valor do colchão? Bom, primeiro a gente precisa saber qual que é o volume da peça, qual que é o volume da injetada. Então, muito importante saber. Volume da injetada, que eu vou chamar aqui de VI. Precisamos saber qual que é o volume da peça. O volume da injetada, na verdade, é igual
volume da peça mais o volume do canal. Bom, Marcelão, mas o meu molde é câmera quente, não tem canal. Tá tudo certo. Você só considera o volume da peça injetada, tá bom? O que fica dentro da câmera quente são outros 500, depois a gente fala sobre isso aí. Então é isso aí, galera. É o seguinte, o volume da injetada você deve calcular. Como é que você calcula o volume da injetada? Calcula o volume da peça. Se você está com o projeto do molde, você pegar os desenhos e aplicar a formulinha do cálculo do volume. Se for um retângulo, paralelepípedo, lado vezes lado vezes lado, dá o volume do paralelepípedo, do paralelogramo. Se for um triângulo, cara, existem as fórmulas geométricas para cálculo dos diversos formatos das peças. Se você tem isso no software, é mais fácil ainda, é só clicar lá no volume da peça e já dá direto. E aí, qual que é o cálculo da dosagem? O volume de dosagem. Muitas máquinas apresentam a dosagem em centímetros cúbicos, mas algumas ainda apresentam a dosagem em centímetros lineares. E é importante você saber qual que é o volume que tem a área de dosagem, qual é a capacidade de injeção da máquina, certo? Qual é a capacidade de injeção? O volume livre dentro do sistema de classificação ao final do limite máximo da dosagem. Aquele volume é a capacidade de injeção da peça, que normalmente é dada em gramas, mas pode ser transformado em centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos é, de verdade, o valor da dosagem. Mas isso é o volume total, tá bom? Mas aqui, vamos voltar lá? Então, você calcula o volume da injetada, o volume da peça, mais do canal, se você tiver canal, se for câmera quente, não tem. Existem moldes com câmera quente e canal? Cara, uma economia que tem que ser muito considerada para fazer sentido. O volume da peça mais do canal, o volume da dosagem, então, é o volume da injetada mais o colchão. Vou até pôr aqui, ó, valorzinho. Existem várias estratégias de você estabelecer o colchão. A estratégia que eu gosto de pensar e que eu acho válida é que você acrescente aí 5 a 15% do volume, do valor da dosagem no colchão e é o suficiente para que você estabeleça. Por que 5 ou 15, Marcelão? Porque lembra, a gente vai preencher com o preenchimento de injeção 95% do valor da injetada. 95% do volume da injetada vai ser preenchido com os parâmetros de injeção. E os outros 5% com o recalque. E onde o recalque age no colchão? Então, o colchão tendo de 5% a 15%, ele vai estabelecer. Nesse caso aí, 10%, 15%, eu acho que é o ideal. Mas existem outras sugestões, que eu, inclusive, um Placilover que perguntou para mim, Marcelo, o menino falou aqui para mim que se eu colocar de 5% a 15% do valor do diâmetro do cilindro de plastificação, diâmetro interno lá da rosca, né, onde está alojado o parafuso de plastificação, de 5% a 15% desse valor como colchão, também satisfaz. Cara, precisa pensar direito, né? Pode ser um cálculo interessante, mas e se a peça é de grande volume de injeção? Né? Talvez o recalque não seja suficiente, seja pouco. Mas há que se validar. É importante que ele exista e que seja mais que 10% do volume da injetada. Isso é bem importante. Muitas máquinas cuja dosagem é linear em centímetros, né, sei lá, milímetros, o que as pessoas sugerem? Colocar de 5 a 15 milímetros. Você percebeu que esse nome é meio cabalístico? Cara, mas se liga. O que é importante saber? Que o volume do colchão tem que ser mais do que 5% do valor do volume da peça. Por que isso é importante? Porque a pressão de injeção preenche 95%, 5% com recalque, e ainda deve sobrar um residual de material dentro do cilindro para o próximo processo. É claro que o tamanho do colchão também tem muita relação com a resistência do material à exposição térmica, né? Qual que é o tempo de resistência que o material suporta? Existe uma tabela legal e talvez eu possa te ajudar. Se você quiser saber mais, manda um salve para mim, no meu e-mail, marcelo.orosco@c3p2.com.br. Marcelão, eu quero saber mais sobre o tempo de residência. E aí eu vou te dar um salve, como é que faz, como é que calcula, como é que é, e qual é o tempo, eu tenho uma tabela. Se liga aí. Vamos botar aqui no colchão, então? O colchão é um parâmetro tão importante que muitas máquinas de alto desempenho utilizam a medida do colchão, da posição do final do recalque, como monitoramento para o processo de transformação. E por que isso? Porque, cara, muitas coisas podem fazer com que o colchão varie de posição. Por exemplo, se o material está muito fluido, ou seja, temperatura muito elevada, ou a fluidez do material muito elevada, isso pode acontecer. De repente, variou a quantidade de moída ou de virgem lá, ou você estava usando sem massa e coloca master batch, né, que tem concentrado de cor,
acaba sendo carregado também por lubrificantes, modifica a característica de fluxo do material, e se isso tem modificação durante o processo produtivo, tem modificação no colchão, tá bom? Então, você precisa ficar ligado aí sobre a posição em que o colchão deve agir. Daí a necessidade de ter um excedente de material. Outra coisa que pode fazer variação, uma outra coisa que pode causar variação no colchão é o desgaste do equipamento. Cara, se o seu anel de bloqueio, ou a válvula de bloqueio tiver algum desgaste, permitir de que, de alguma maneira, o material passe, esse desgaste, essa folga no equipamento, causa variação dimensional no colchão. Imagina, você está no limite de injetar perto daquela vazada. Está zoado aí, né? Uma outra possibilidade de variação na posição do colchão é o bico e a bucha não estar devidamente encaixado, né? Você vai lá ver, pá, não está devidamente encaixado, tem uma folgazinha que faz, hora vaza, hora não vaza, hora rebarba está lá, hora rebarba não está, hora vaza um pouquinho, hora não vaza um pouquinho. Cara, isso causa um transtorno tremendo para a máquina, né? Um transtorno tremendo para o operador, um transtorno horrível para a qualidade da produção. Você vai ter muita peça incompleta, muita rebarba, porque até o operador se ligar que o problema está relacionado com o colchão, temperatura, vazamento, cara, ele já injetou um monte de peça ruim, já apanhou para caramba, já está de cabeça quente. E as misturas de materiais também fazem com que varie o colchão, porque se você coloca massa, tira massa, coloca moído, tira moído, cara, essa variação é muito ruim para todo o processo produtivo, principalmente o colchão. Se você monitorar o colchão, você vai perceber logo que está correndo essa influência. Vamos recapitular rapidinho. Colchão, os parâmetros mais importantes a ser encontrados no processo de transformação. O excedente de material que fica aqui na frente da rosca ao final do recalque. Como é que calcula? O valor da injetável mais o colchão. Quanto é o colchão? De 5 a 15%, de 5 milímetros a 15 milímetros. O importante é que o excedente de material que fica dentro do cilindro após o final do recalque, o colchão, deve ser maior do que o quanto de material precisa ser preenchido pelo recalque. Normalmente, a gente sugere que 95% de preenchimento na injeção, 5% no recalque, o colchão tem que ser maior que isso aí. Se não existe colchão, não existe o recalque, tá bom? É bem importante isso daí. E o que faz variar o recalque? E o que faz variar o colchão? Temperatura da massa fundida elevada, temperatura do óleo elevada, variação hidráulica, desgaste do equipamento, variação na fluidez e variação nos materiais, na formulação. Isso acaba com todo o processo produtivo. Tá bom? Então, você quer saber mais da transformação do plástico? Cara, não fica com dúvida, manda um salve para mim. Ô, Marcelão, estou com uma dúvida aqui no processo de extrusão de perfil. Ô, Marcelão, estou injetando uma peça por injeção sopro, injeção vertical, estou injetando solado, estou extrudando filme. Cara, qualquer dúvida que você tiver, qualquer problema que você tiver na transformação do plástico, pergunta para mim. Firmeza total? Então, se inscreve no meu canal aí, deixa seu like se você gostou do vídeo. E, ó, abração do Orosco. Fica com Deus.